Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a ferramenta Champ. Para que serve essa ferramenta? Quais são os cenários que é possível utilizá-la? E o principal, a gente vai realmente entender o conceito por trás dessa ferramenta, qual é a sua utilidade. Então nesse vídeo aqui eu vou te dar uma introdução sobre essa ferramenta e no próximo vídeo eu vou te ensinar como fazer a instalação dessa ferramenta em sua máquina. Então a gente vai aprender bastante sobre o que é o Champ aqui nesse vídeo. Então, o Champ, ele é um pacote de software que vai te facilitar muito no seu desenvolvimento web. Então, é um tipo de instalação que só vai te exigir realmente um clique, né? Uma instalação completa de um ambiente de desenvolvimento com o qual você vai ter apenas com um instalador. Então, ele vai te poupar, na verdade, muito tempo e muito esforço na elaboração, na criação desse ambiente de desenvolvimento que você pode utilizar em sua máquina. Então, ao invés de você ter que instalar o PHP, instalar o Apache, fazer as configurações necessárias, a questão do banco de dados. Então, ao invés de você ter que realmente criar todos esses componentes, deixar eles funcionando e configurados na sua máquina, você vai ter essa ferramenta, o Champ, para conseguir te facilitar e deixar esse ambiente funcionando para que você possa utilizar em seus projetos pessoais. E quais projetos o Champ ele roda, né? E você pode utilizar projetos em geral, ou em Perl, ou em PHP. Então você consegue, como desenvolvedor, você consegue utilizar essa ferramenta para adicionar esses projetos. E como a temática desse canal, ele fala muito mais sobre a ferramenta WordPress. O WordPress, como ele é feito em PHP, você consegue utilizar o Apache, que é um dos servidores, que é o servidor que vem junto com o Champ. Você consegue ter esse servidor funcionando para a sua aplicação em WordPress. Então existem vários cenários aqui que você pode realmente utilizar o Champ. O primeiro deles é começar a desenvolver os seus projetos. Então, se você não tem um ambiente de desenvolvimento fora da sua estação de trabalho, você pode usar a sua estação de trabalho como um ambiente de desenvolvimento, criar a sua solução e depois exportar essa solução para o ambiente de produção, ou seja, o ambiente real, onde vai ficar o site de destino, onde ele vai funcionar de fato. E você também pode utilizar o Champ para uma máquina de teste simples. Então, se você quer realmente homologar, mostrar para o cliente rapidamente como está funcionando em sua máquina local, você também pode utilizar o Champ para isso. Quando a gente trata de ambiente de homologação em produção, eu vou falar ainda dentro desse vídeo, o ideal é que você não utilize esse Champ. Então, você tem um ambiente externo à sua máquina, como você precisa de algumas medidas de segurança, o ideal é que você não utilize, mas eu vou falar um pouco sobre isso ainda dentro desse vídeo. Então a gente vai falar e colocar o máximo de conteúdo dentro desse vídeo aqui para você. Então, como eu disse anteriormente, o Champ ele te permite uma criação rápida do ambiente de desenvolvimento na sua estação de trabalho. Então ele é um tipo de instalador completamente gratuito, ele é open source também, então você tem toda a distribuição do Apache, do MySQL, do MariaDB, do PHP e do Perl, tudo instalado aqui dentro de um único pacote. Então isso realmente economiza muito tempo e muito esforço para, de fato, ter esse ambiente funcionando na sua máquina. O que significa essas letras do Champ, né? Isso aí é uma das dúvidas que eu também encontrei e eu vou tentar explicar aqui para você. O Champ ele é uma sigla e a primeira letra dessa sigla é o X. O X ele significa independência de sistema operacional, o que é muito cultuado dentro do mundo open source. Quando você tem essa independência de sistema operacional, você sabe que então você tem uma distribuição do Linux ou é um usuário do próprio Windows, você vai conseguir utilizar essa ferramenta para criar o seu ambiente e adicionar os seus projetos. Então, o X significa independência do sistema operacional. O A é o Apache, que é o nosso servidor de aplicação. É o servidor que vai realmente conseguir interpretar
a codificação do seu projeto. Então, como a gente está tratando aqui de WordPress e PHP, o Apache ele vai conseguir interpretar as linhas de código do seu projeto em PHP, do WordPress, e dessa forma ele vai conseguir interpretar e jogar as informações para o nosso usuário. Isso é um ponto que eu deixo muito frisado lá no WP Samurai, no nosso curso completo, que eu tenho o primeiro módulo de conceitos fundamentais. Eu vou tentar resumir ele ao máximo aqui para você. Então, esse servidor que é capaz de interpretar o código PHP, da linguagem de programação PHP, é o que de fato vai conseguir entender as solicitações dos nossos usuários, entender como ele vai fazer a comunicação com o banco de dados. Então, isso aí tem que realmente ter toda a configuração por trás, não só a instalação do banco de dados, mas também da configuração correta da sua aplicação. Então, é o Apache, o servidor de aplicação, que ele vai conseguir realmente interpretar o seu código. O MariaDB e o MySQL, na verdade, é o banco de dados, é a nossa camada de persistência da aplicação, é onde, de fato, as nossas informações elas vão estar armazenadas e podem ser consultadas, podem ser alteradas, enfim, é um software dedicado para a parte de armazenamento e consulta de dados. O PHP e o Perl são duas linguagens de programação que você pode adicionar projetos aqui dentro do Champ. Então, são as duas linguagens que são realmente suportadas aqui dentro do nosso pacote de softwares. Então, você tem uma aplicação em PHP, é muito provável que você vai conseguir adicionar facilmente aqui dentro do Champ. E o mesmo com a aplicação Perl. Então você tem aqui um ambiente completo de desenvolvimento rápido e simples para você conseguir colocar o seu projeto funcionando e assim fazer as suas alterações e o desenvolvimento do seu projeto. Então, resumidamente, o que você vai ter de ganho com o Champ é um ambiente de desenvolvimento com o qual você vai ter um servidor de aplicação, um banco de dados e toda a infraestrutura para poder, via código, fazer a comunicação entre essas duas camadas. Então, para a gente poder finalizar esse vídeo, onde que não é o indicado para você usar o Champ? É realmente ambientes que estão disponíveis na internet. Então, quando você sai da sua máquina local e coloca um servidor disponível, você tem aí uma série de ameaças que você precisa se preocupar. Então, relacionado à segurança, então você precisa ver a questão de permissão, portas, enfim, toda a questão de infraestrutura que você precisa se preocupar para não exibir muitas informações do seu projeto e essas vulnerabilidades que você precisa ou minimizar ou mitigar. Então, dessa forma, ela não é realmente aconselhado que você coloque esse Champ, esse ambiente de desenvolvimento, como um ambiente de produção ou um ambiente de homologação. Então, quando você estiver realmente criando um ambiente real, principalmente para você que trabalha com infraestrutura, é o ideal que você faça a instalação individual desses componentes, de modo que você consiga minimizar qualquer impacto que você tenha ou alguma vulnerabilidade. Então, realmente você precisa ter um estudo maior e realmente você vai gastar um pouco mais de tempo. Então, realmente o foco é criar um ambiente de desenvolvimento rápido para o desenvolvedor PHP ou Perl ou utilizador do WordPress, que ele vai ser realmente capaz de criar esse ambiente rapidamente e assim finalizar a sua atividade de desenvolvimento. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários qual é a utilização, para que você utiliza o Champ, qual é a sua finalidade para utilizar o Champ. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como fazer a instalação do Champ do zero, claro que com foco no WordPress, que é a temática aqui do nosso canal. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada à instalação, eu te aconselho a olhar também o próximo vídeo, onde eu vou te ensinar passo a passo como fazer a instalação do Champ. E se você quer ter um conhecimento acima da média, eu tenho um treinamento focado em criação de sites utilizando a plataforma WordPress, que é uma plataforma flexível, comercial e a mais utilizada do mundo para a criação de projetos web. Então, dentro desse nosso treinamento, eu te ensino a criar lojas virtuais, áreas de membro, trabalhar com SEO, tanto on-page quanto off-page, a desenvolver a parte de segurança, administração. Então, eu vou do extremo básico ao profissional avançado com esse treinamento.
Então, se você quer conhecer e ter um conhecimento acima da média, eu te aconselho que você visualize esse nosso treinamento WP Samurai. Eu estou deixando ele na descrição desse vídeo. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Um grande abraço e te encontro então no nosso próximo vídeo. Até lá!